Fala galera, hoje eu vim gravar pra vocês a minha retrospectiva de 2019, tudo que eu aprendi nesse ano e tudo que eu fiz de diferente dos outros anos para minha empresa ter um crescimento de mais de 300%. Então se você quer saber e quer ter um ano diferente, assiste esse vídeo até o final, comente, curte, compartilha, aquilo tudo que a gente sempre fala, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu aprendi nesse ano de 2019 foi a não criar expectativas e ansiedade sobre... Vamos parar? Primeira coisa que eu aprendi nesse ano de 2019 foi a não criar expectativas e ansiedade sobre absolutamente nada. Gente, é impressionante como a gente cria expectativas sobre as coisas. E quando eu falo de expectativas, eu não estou falando sobre planejamento. Tem gente que confunde expectativas e ansiedade com planejar. E falar, então tá bom, vou viver a vida como se não houvesse amanhã, vou viver só o agora, vou viver só o hoje, né? E não é assim. Todo bimestre, começo de bimestre, eu faço meu planejamento de investimento, meu planejamento de empresas, de cronogramas, enfim. Tudo que vai acontecer nos próximos 2 meses, meu planejamento de internet. Mas o que acontecia comigo era que eu criava expectativas e ansiedade sobre esses meus planejamentos. Era esse o problema. Então eu criava lá meu planejamento e aí minha mente já começava, nossa, porque eu vou ter tanto de faturamento, porque vai ser tantas pessoas que vão entrar no meu programa, vão ser tantos alunos novos, vão ser tantas mentorias novas. E aí, na hora que eu entrava no campo de batalha, eu percebia que as coisas eram muito diferentes de quando eu planejei. E aí eu criava o quê? Ficava o quê? Frustrada. E eu sou muito intensa, né? Quando eu fico frustrada, quando eu fico chateada com alguma coisa, já me tranco dentro do quarto, não quero conversar nem com meu marido, com ninguém, quero ficar só sozinha, pensando no que eu fiz de errado. E numa dessas que eu fiquei pensando, gente, mas o que eu fiz de errado? Não é possível, né? Não tá certo isso. Eu entendi que não tinha nada de errado com o meu plano de ação, dentro daquilo que eu tinha conhecimento, tá? Não tinha nada de errado com o meu plano de ação. O problema é que eu criei expectativas altíssimas. Eu já fiz planos até, como diz meu pai, eu contei com o ovo do cu da galinha, até com o dinheiro que eu iria ganhar com o meu projeto novo. Então, o que acontece? Causa o quê? Frustração. Claro que existem empreendimentos, como eu mesmo pude presenciar vários, empreendimentos que você abre as portas e de repente tem uma fila gigantesca de pessoas querendo o seu produto. Mas isso é comum? Não! Acontece? Acontece, mas é comum? Não! O que é comum? O que é a regra? A regra é que você abra o seu negócio e aí você vai aprendendo, você vai para o campo de batalha, você vai ver que coisas que você não planejou vão acontecer, coisas que você planejou você pode minimizar, mas coisas que talvez não estava dentro do alcance do seu conhecimento, inclusive, né? Da sua experiência de negócio. E as coisas, elas são diferentes. O campo de batalha, ele é muito diferente do que eu planejei. E aí eu parei, todas as vezes que eu pensava, eu ficava criando aquela expectativa, já ficava contando aquelas historinhas na minha cabeça, já criando, fantasiando coisas, e eu falava, Aliné, volta, vamos pensar na nossa ação, vamos pensar no que a gente vai fazer, vamos viver o agora, vamos viver o hoje, vamos ser felizes agora, né? E continuava fazendo, continuava trabalhando. Isso, gente, só que eu demorei, né? Pra entender e pra aprender isso. Foi do meio do ano pra cá, os meus resultados foram muito diferentes, muito superiores daqueles do meu começo de ano e dos outros anos anteriores da minha empresa. Por quê? Porque eu parei de criar ansiedade, eu comecei a trabalhar, comecei a fazer, as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer. Se você estiver em movimento, se você estiver seguindo um alvo, seguindo um objetivo, elas vão acontecer sim ou sim, tá? Mas não crie tantas expectativas sobre as coisas. Cada um tem o seu tempo, cada um, se você é tartaruga ou se você é coelho, você vai chegar na linha de chegada, tá? Não importa, não se compare ao tempo de outras pessoas, não crie expectativas, sonhos e, enfim, baseado em histórias de outras pessoas. A sua história, ela é a mais importante para você, tá?
O importante é que sim, que você faça um planejamento, mas não crie ansiedade e expectativa sobre nada. Eu parei de criar expectativa e ansiedade e a minha vida de verdade ficou diferente. Não é clichê, não é demagogia, é fato. E para mim foi muito difícil, foi muito doloroso, porque embora eu falasse muito sobre ansiedade para as pessoas, era uma coisa que eu sofria muito e ainda sofro. Eu sou uma pessoa ansiosa, naturalmente ansiosa. A vida leva a gente a sermos pessoas ansiosas, mas eu tenho lutado contra isso, eu tenho tido ações e atitudes que minimizam essa minha ansiedade. Uma delas é isso, a gente volta, eu vou planejar, mas as coisas vão acontecer ali no campo de batalha. Segunda coisa que eu aprendi é não procrastinar atitudes, né? E aí, se você é meu cliente, conhece algumas das minhas histórias que eu compartilho nas nossas sessões, de mentoria principalmente, ela fala assim, não, isso não é verdade, a Liné não procrastina atitudes, ela é muito maluquinha, ela vai lá e faz as coisas e mete o louco e tal. Gente, tudo bem, eu realmente tenho mais atitude do que a maioria das pessoas, mas de uns 3 anos pra cá, eu comecei a ficar medrosa, meio cagona mesmo para as coisas. Achava que eu tinha que reter dinheiro, ficava com medo de investir. Até comecei a fazer investimentos, assim, muito conservadores para o meu perfil, né? E aí eu comecei a ver que as coisas começaram a parar, a engrenagem começou a querer parar, sabe? Ela não estava fluindo como naturalmente eram as coisas na minha vida. Então, eu comecei a falar, gente, eu preciso nesse momento, no ano de 2019, eu já falei, eu preciso que volte aquela Liné com atitude, aquela mulher que vai, que faz, que decide, eu preciso voltar a ser essa pessoa. E aí eu comecei a tomar atitudes. Isso é importante pra mim? Eu vou fazer. Como? Nós vamos planejar, nós vamos ver, nós vamos colocar no campo de batalha, nós vamos ver como é que vai ser. E aí, quando eu comecei a tomar atitude e comecei a fazer as coisas, foi uma das alavancas para minha empresa. Se eu tivesse continuado conservadora, pequenininha, com pensamentos pequenos, com investimentos baixos, né, sem me abrir para a internet, por exemplo, e sem fazer um monte de outras coisas, monte mesmo de outras coisas que eu fiz esse ano, eu teria continuado do mesmo tamanho ou menor. Mas porque eu comecei a ter atitude, ver o que era importante para mim, comecei a fazer, foi que as coisas começaram a acontecer para mim, tá? Então isso é muito importante, gente, não procrastina a atitude, tenha atitude, vai lá e decida por você. Levanta a bundinha aí, da onde você tá, que às vezes você segue 10 milhões de pessoas aí, e é desenvolvimento pessoal, e é isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, você vai ficar um obeso intelectual e não vai acontecer nada na sua vida. Eu já até gravei um vídeo sobre isso, deve estar em algum lugar aqui na minha página ou no meu canal, então assista aquele vídeo que eu falo sobre isso. Para de ser obeso intelectual, para de ser obeso intelectual, levanta, tem atitude, faça as coisas, decida por você, tá? Terceira coisa. Quando você acha que sabe alguma coisa, é aí que você não sabe de nada. Um soco no meu rim que eu tive que aprender. Quando eu achei que eu sabia muito sobre um assunto, quando eu achei que eu já sabia, que eu já era expert em alguma coisa, foi nesse momento que eu me ferrei. Todas as vezes que eu achava que eu estava por cima, que eu achava que eu sabia alguma coisa, era nesses momentos que eu me ferrava. Então, a dica que eu tenho para vocês, e para que vocês comecem o quê? A fazer uma reflexão. Se você se acha muito foda em qualquer coisa, não tô dizendo pra você não ter autoestima, tá, gente? Nada disso. Mas assim, se você acha que você é muito foda, cuidado e analise pra ver se você não está na sua zona de conforto. Por isso que você é tão foda assim, tá? Existem momentos que a gente precisa evoluir, precisa arriscar, não importa o teu porte, não importa o tamanho da sua empresa, não importa nem se você não empreende, mas tem vontade, sonho de empreender, não importa quem é você que está me assistindo. Se você, quando você acha que você tá ganhando, é nesse momento que você toma no nariz. Não adianta você ficar aí achando que você é a última bolacha do pacote, porque você não é, tá? Definitivamente você não é. Quarta coisa, aceite os ciclos. Aceite os ciclos da sua vida. Eu sou uma pessoa difícil para ciclo, né? Geralmente, eu amo aniversário. Meu aniversário é dia 13 de junho. No dia 14 eu tô numa bad.
que eu não lembro mais o meu aniversário, eu não lembro mais a minha idade, eu não lembro mais minha idade. Então, assim, eu fico muito bad toda troca de ciclo. Até eu entender que a vida, ela é feita de ciclos. Ela é feita de ciclos. Tem ciclos que se iniciam e se fecham a todo tempo, a todo momento. Por exemplo, nosso ano é feito de 4 estações. Então, é aberta uma nova estação e fechada, e aberta uma nova e fechada, e aberta uma nova e fechada. Entendeu? Então, a gente precisa entender que a vida, ela é cíclica. E a gente precisa aceitar isso. Olhar no espelho e aceitar o nosso corpo envelhece a cada ano que passa, ele muda, ele se modifica. Antigamente era muito mais fácil emagrecer, hoje já não é tão fácil assim. Antigamente era muito fácil fazer 3 vezes atividade física no dia, como eu fazia. Hoje em dia tá difícil de eu ir na academia 1 vez por dia, sabe? Então, assim, as coisas elas são assim. Isso eu tô falando fisicamente, mas intelectualmente é assim, a gente vai crescendo, vai evoluindo, a forma como a gente pensava antes era diferente, como a gente via uma situação era diferente, a atitude que a gente tomou 1 ano atrás, talvez hoje, a gente não tomaria. Então, assim, é um ciclo, a gente cresce, a gente evolui, tá? A gente fica diferente e a gente precisa aprender o que? Aceitar, porque os ciclos são uma renovação de esperança. Toda vez que se inicia um ciclo novo na sua vida, eu tenho esperança de algo novo. E 2020, dia 1º de janeiro de 2020, é exatamente isso. É o começo de um novo ciclo. É um começo de uma nova história que você pode escrever na sua vida. E você precisa reacender essa esperança e utilizar essa esperança, esse combustível que você tem de começo de ano, né? Utilizar toda essa energia como algo para você e vai fundo, gente, vai fazer diferença, vai tomar atitude, vai planejar, para de criar expectativas, tá? Se evolua, seja alguém melhor do que você era antes, e não melhor do que o vizinho do lado, que o coleguinha do lado, tá? Porque aí não vira nada. Quinta coisa, cresça com as críticas até de quem nunca construiu nada. Difícil de entender isso ali, né? Mas a pessoa não faz bosta nenhuma. Ela só sabe ficar ali. Eu até fiz uma postagem. Ficar ali no celularzinho, atrás do celularzinho, sentadinho com a bundinha no sofá, na sua zona de conforto, criticando a vida alheia. Só que a gente aprende também com críticas de quem não constrói nada, de quem só sabe viver de indireta, né? Ou de quem só sabe ficar criticando as pessoas. Avalia. Às vezes a pessoa tá falando só merda, tudo bem. Mas se ela tá falando só merda, vê o que tem de bom naquilo e cresça e evolua. Porque às vezes tem um fundo de verdade. Às vezes no fundo, você realmente é egoísta. E aí você ouve aquilo lá de alguém que é um merda e você fala, porra, mas eu tô precisando ouvir isso mesmo, até de um merda. Não se ache tão superior assim, tão foda assim, a ponto de não aprender nada, até com quem não faz nada, tá? Você não é tão melhor que essas pessoas, você não é, como eu falei antes, você não é a última bolacha do pacote. Existem inúmeras pessoas que são muito, muito mais evoluídas como pessoas, como seres humanos, como profissionais do que você. Então, você não pode ficar desmerecendo as outras pessoas. E não na ironia não, gente. E nem querendo ser melhor, eu posso aprender a ser melhor porque eu não quero ser como você. Não é isso não. É ouvindo o que essa pessoa tá dizendo, porque às vezes ela tá dizendo alguma coisa verdadeira sobre você. E é difícil da gente encarar. Quando alguém que tá falando, quando alguém que a gente não gosta fala alguma coisa da gente. É difícil a gente encarar. Mas eu aprendi isso. Eu peguei críticas de quem eu não admiro, de quem eu não gosto, de quem eu não quero ser. E aí eu comecei a falar, puta, será que não tem alguma coisa, um fundinho de verdade aí? Eu poderia melhorar aqui, eu poderia ser menos egoísta, eu poderia pensar mais no próximo, eu poderia ajudar mais a outra pessoa, eu poderia ter mais empatia sobre o problema dessa pessoa. Claro que eu não amo todas as pessoas do mundo, né? A gente tem, vira e mexe, o santo não bate com alguém, tá tudo certo, é normal, a vida é essa mesmo, tá? Mas vamos aprender a ouvir mais e aprender a crescer até com críticas de pessoas que não construíram nada. E sexta coisa que eu aprendi, e pra mim é a mais importante de todas elas, é a energia e a atitude que você decidir começar o ano de 2020 é que vai definir como será o seu ano. Então, se você começar 2020
com uma energia, com uma atitude, sabe, com tomadas de decisões positivas, o seu ano vai ser extraordinário. Agora, se você começar no susto, no improviso, né, nada vai acontecer de diferente na sua vida em 2020. Essa é a realidade. O que eu desejo para vocês, gente, eu desejo boas vibrações, eu desejo energias maravilhosas para vocês, eu desejo que no seu 2020 você entenda essas coisas, assimile tudo isso que eu tô dizendo profundamente, não superficialmente, não com frases clichês, sabe? Não de, vou tomar atitude, vou lá tomar 2 litros de água todos os dias, mas assim, profundamente, que você realmente comece a se transformar numa pessoa diferente, que você comece a crescer e evoluir, e que você conquiste todas as coisas que você sonhou, que você planejou para sua vida. É isso que eu te desejo no ano de 2020, e no ano de 2020 nós vamos estar muito juntos, muito conectados, a gente vai ter muito conteúdo, muito mesmo, tem vários projetos novos para sair, que a gente tem planejado há muito tempo, tem produtos novos, tem empresas novas saindo, e é isso, muita gente nova para compartilhar com a gente. E fique ligado aí nas nossas redes sociais, aqui, na ST Coaching, que agora virou Aline Torres, na rede social também do meu marido, Diego Kramer, que nós vamos ter bastante lançamento, bastante conteúdo lá também, tá? E eu espero vocês, espero que esse ano a gente fique muito, muito junto, muito conectado, tá bom? Um beijo, desejo tudo de bom, tudo de maravilhoso para você e para todas as pessoas que vocês amam. Até mais, até ano que vem.